Ok, minha gente, voltando, esse que você viu aí foi o Padre Kelman passando. Voltando, e agora vamos direto conversando com ele, né? Vai ser um papo muito bom, mas antes de eu chamar a Isla, que a Isla já está na rua, trazendo tempo e temperatura para hoje. Isla, bom dia! Bom dia, Hélio. Bom dia para você que está nos assistindo. Vamos saber como fica o tempo para esse feriado de São Jorge, terça-feira, dia 23. De acordo com informações do Clima Tempo, o dia ficará ensolarado, mais fresco, com máxima de 26 graus e mínima de 17. Não há previsão de chuva, então dá para aproveitar esse feriadão. É com você, Hélio. Obrigado, Isla. Então já sabe, vamos aproveitar o feriado aí, né? Gente, é o seguinte, ontem eu soube que o Padre Kelman vinha passar em Teresópolis, ia estar aqui, né? Aí eu fui à noite, comecei a procurar, Klaus, onde é que vocês vão estar, não sei o quê. Aí tinha lá uma reunião, tinha gente pra caramba, já o Klaus vai falar sobre o que aconteceu ontem à noite. E aí chegaram pro padre e falaram, padre, amanhã 11 horas na televisão. Ele falou, mas não estou sabendo de nada, não precisa saber, tem que estar aqui. Tem que estar aqui, não tem que saber, né? Bom dia. Bom dia. E mais uma vez, obrigado aí pela chance de você ter ficado aqui de ontem para hoje, né? Só para estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Realmente, não tem por que saber, é melhor estar. Né? São as visitas relâmpagos que a gente faz. Mas, Klaus, nós estávamos na manifestação sábado, em Copacabana, e o evento foi maravilhoso. E Klaus então nos disse, olha, não volta para São Paulo não, vamos em Teresópolis visitar o povo de Teresópolis e fazemos um evento também político lá. Estamos aqui, né? Mais uma vez nos reunimos ontem numa pizzaria que eu não me recordo o nome, mas com 98 pessoas, né? 98 pessoas, foi um evento assim de última hora. Ele organizou isso em algumas horas e mostrou que o povo daqui é interessado por política e está comprometido nessa nossa luta pela verdadeira democracia e por manter essa nossa liberdade de expressão em dia, né? Nós precisamos desta luta por manter a nossa liberdade de expressão, o nosso direito de ir e vir. Mas o povo daqui não é interessado por política, não é mesmo. Você viu ali 98 pessoas, agora tinha mais pessoas lá, Klaus. Além das 98 que você contou que estavam naquela mesa, né, todos juntos, mas tinha pessoas dentro da pizzaria que prestaram atenção, eu fui ver isso, que prestaram atenção na hora que vocês estavam discursando, na hora que vocês estavam falando. Sem dúvida, Hélio. Bem, um bom dia a todos nós, teresopolitanos. Muito bom estar aqui de novo. Realmente ontem, Hélio, foi um evento marcante para a gente não estava esperando uma afluência tão grande de pessoas, né? Mas o que você falou é uma coisa interessante. Por quê? Mais uma vez explicando, né? Nós estamos representando sempre aqui, gente, duas instituições. O Foro do Brasil em Teresópolis, né? Que é uma instituição nacional, mas tem o seu diretório, vamos dizer assim, municipal em Teresópolis, e também o Instituto Conservador de Teresópolis. Essas duas instituições promoveram lá a reunião de ontem. E o que a gente vê na sociedade de Teresópolis, eu acho que é o seguinte: é uma sociedade, até para o padre Kelman entender, uma sociedade e umas pessoas extremamente pacíficas, ordeiras, cumpridoras de suas obrigações, voltadas para o trabalho, a sua grande maioria, muito religiosa, né? E eu acho que a política e tudo isso que a gente fala, ela reverbera na vida das pessoas de uma forma muito prática, né? Como são pessoas ordeiras e tranquilas, muitas vezes elas ficam longe, querem ficar um pouco longe da política, né? Eu não quero participar daquela política eleitoral, daquela política de eleição de cargos. Então ela confunde as coisas, né? Porque a política realmente atinge todos os pontos de sua vida, né? Só que o jeito que eu entendo que o teresopolitano lida com isso é um jeito bem tranquilo, vamos dizer assim. Aos poucos ele vai vendo quem é quem, quais são os seus objetivos, qual é o caráter das pessoas que estão à frente nos cargos públicos. Então isso é uma característica bem marcante de Teresópolis. Mas eu concordo com você. A gente precisa dar também uma chacoalhada, né? Porque qualquer elemento político impacta na vida das pessoas. E por isso que a gente está aqui.
Padre Câmara, eu falei que a população de Teresópolis não é muito ligada em política, o que eu lamento, principalmente as mulheres. E muitas delas ainda dizem o seguinte: não quero me meter nisso, que Deus proverá. Mas não foi isso que ficou bem claro para mim ontem. Inclusive, muitas mulheres estavam ali presentes no nosso evento, e algumas delas, veja bem, algumas delas se comprometeu em ajudar ao Foro do Brasil nacionalmente. Porque nós estamos criando uma secretaria, uma comissão, para cuidarmos das nossas crianças, adolescentes e jovens. E nós queremos organizar os escoteiros do Foro do Brasil. Por que isso? Porque isso nos garante educar as nossas crianças dentro de disciplina, de regras, de fé, de atividades que vão proporcionar à nossa garotada a chegar a uma adolescência com uma consciência muito mais participativa das realidades do seu dia a dia e com uma prática de vida muito mais patriótica e cristã, que é o que nós queremos depois, o cidadão mais amante do Brasil, mais defensor dos interesses nacionais. Com isso, ontem, algumas mulheres, conversando comigo, se comprometeu, disse: padre, eu quero ajudar porque eu já fui até bandeirante. Bandeirante é a menina que faz parte de grupos de escoteiros, chamada de bandeirante. Então, eu estou achando essa informação do senhor aí meio atrasada. Não é não. Não é não. A gente esteve ontem e, obviamente, tem muitas mulheres aí que querem participar, que querem fazer. Uma exceção ontem. É uma exceção. Tá? Mas a gente tem que trabalhar muito isso para que as pessoas entendam que nós estamos próximos de uma eleição. Sim. E tem que votar, claro. Tem que participar. E aí, para falar nisso, vocês que nos ouvem, é extremamente importante a participação de todo morador da cidade de Teresópolis. É importante que você, de fato, faça política, participe da política. Aqui, nesta cidade, nós temos pré-candidatos. Nós temos pré-candidatos a vereador, pré-candidatos a prefeito, e você precisa saber escolher. É o momento da escolha. Mas vai escolher quem? Vai escolher aquele que representa valores e princípios, que é o que está faltando na política. Por isso, o Foro do Brasil, nós estamos com essa atividade de sairmos por cidade em cidade, capital em capital, com essa pregação, vamos dizer assim. Nós precisamos de homens e mulheres que vivam valores, que vivam princípios, que queiram resgatar isso na política, que queiram levar isso para a política. Por isso, nós lançamos até um livro, está aqui para vocês verem este livro, Fé e Política de Mãos Dadas, porque nós ouvimos sempre, e nós erramos, muitos padres e pastores nós erramos em dizermos até muitas vezes que não se deve discutir esses assuntos, fé e política, fé e religião. Mas nós erramos porque se nós tirarmos os homens religiosos, cristãos, do meio da política, vai sobrar o quê? Vai sobrar aqueles que não têm valores e princípios. E estes vão direcionar, vão ditar as regras e vão conduzir as nossas vidas, porque a política é para a condução da vida do outro. E aí, se nós somos conduzidos por homens déspotas, ditadores, que não têm valores, que não têm princípios, que não amam o seu país, que não amam a Deus, nós iremos para o abismo. Então, nós precisamos com que todos os cristãos deste país, 84% da população, assuma esse compromisso, participe da política, seja politizado, estude, leia e faça com que essa nação, de fato, seja o que todos nós ouvimos desde criancinha. O Brasil é o país do futuro e esse futuro nunca chega. Nunca chega se nós nos acomodarmos. Então está na hora dos cristãos saírem dos bancos das igrejas, né, e começar a tomar os bancos, né, os púlpitos do Senado, do Congresso, das câmaras de vereadores, para defender ali valores e princípios, para resgatar a política, porque a política, do jeito que está, ela não vai nos garantir um país soberano, um país que de fato defenda os próprios interesses. Nós estamos vendo políticos que estão nos traindo, políticos que querem vender a Amazônia, políticos que querem entregar as nossas riquezas a ONGs estrangeiras, como é o caso lá de Roraima, da Amazônia. Nós sabemos que ali é um balaio de gato, é um problema gigantesco, 9 estados amazônicos que estão contaminados por ONGs estrangeiras, né, e por ações missionárias duvidosas, né, de padres e pastores que estão ali com ações duvidosas. Digo duvidosas por quê? Porque quem mora na região foi quem me abriu os olhos e disse: padre, existe aqui ações missionárias indígenas que vão contra a Constituição.
E pasmem, eu preciso dizer isso aqui para todo o povo de Teresópolis ouvir. Pasmem, eu estive por 15 dias agora numa missão em Roraima e eu fiquei impressionado como a Constituição já não funciona em alguns lugares ali. Porque parece que existem pequenos países dentro do nosso país. A BR-174, que liga o estado de Roraima ao estado do Amazonas, às 16h30 da tarde, ela é fechada por um grupo de índios. Os indígenas passam uma corrente no meio da rodovia federal e impede o cara que está em Roraima de entrar no Amazonas e quem está no Amazonas de entrar em Roraima. Isso não existe, isso é inconstitucional. Quer dizer, por que fazem isso? Será que os políticos, os deputados federais, os senadores dos dois estados fecharam os olhos para isso? Não enxergam que isso não pode continuar assim? Todas as pessoas reclamam, mas os políticos locais fazem de conta que não estão enxergando. Isso é um fato. O outro fato que está fora de toda imaginação, eu jamais imaginei uma coisa dessa. Um órgão chamado CIR, Conselho Indigenista Missionário, lá de Roraima, local, criou uma polícia. Imagine, um órgão, uma entidade filantrópica lá, criou uma polícia indigenista. Esta polícia indigenista, criada inconstitucionalmente, de forma ilegal por esse órgão, está dividindo as comunidades indígenas, está perseguindo os próprios indígenas. Agora nós temos uma briga ali na fronteira da Guiana com o estado de Roraima, na região, acho que de Normandia, não é uma região lá, aonde esse policiamento está impedindo que os índios passem para fazer compras. Quer dizer, quem instituiu este órgão, policiamento indígena? O governo federal não foi. Os governos estaduais não foram. Não está na Constituição a legalidade disso. Então é um ato inconstitucional, ilegal. Nós temos um advogado aqui que pode até falar disso também. Então isso é algo que o Brasil não sabe e precisa saber. E por trás disso está ações de algumas entidades religiosas lá de Roraima, que há 40 anos articula com as ONGs, né, toda essa ação antinacionalista, essa traição à pátria feita por essas entidades. Então o povo brasileiro precisa tomar conhecimento disso. Eu estou lá, estou tomando conhecimento dessas situações e vou denunciar, porque um padre, um sacerdote, um missionário precisa anunciar a boa nova e denunciar as mentiras, hipocrisias e todas as coisas erradas que existem no lugar. Porque se nós não fizermos isso, as pedras vão falar. Klaus? Bem, gente, eu acho que vocês estão vendo aqui como é importante, Hélio, todas essas questões nacionais, né? Isso é o Foro do Brasil a nível Brasil. Mas eu gostaria de aproveitar aqui também a presença do Padre Kelmo como sacerdote e líder político também, para trazer uma coisa muito própria e muito necessária. Você falou no outro bloco sobre aquele carregamento de drogas, né, que foi apreendido, cujo destino era Teresópolis. Nós já falamos aqui algumas vezes no programa de segurança sobre o malefício das drogas. Então eu queria dizer para você, teresopolitano, guarde essa data, ok? Guarde essa data, dia 18 de maio, é um sábado, às 16 horas. Nós estaremos ali, Hélio, na frente da Igreja de Santa Teresa, com o total apoio do Padre Jorge, que entendeu o nosso propósito, tá? Ali na praça, com um grande ato contra as drogas a favor da vida. Isso é um exemplo de um ponto das nossas vidas, né, do nosso cotidiano, que infelizmente está permeando maleficamente a sociedade, inclusive de Teresópolis. Então, o Foro do Brasil Teresópolis, o Instituto Conservador de Teresópolis e todos os cristãos de Teresópolis, aliás, um grande abraço e agradecimento ao Padre Jorge, padre excelente ali, que nos franqueou ali na frente ali da casa dele, vamos dizer, o espaço para esse ato. Nós vamos estar dizendo não às drogas, a favor da vida. Tá? Então essa é uma atuação prática do Foro do Brasil, do Instituto e de todos os cristãos. Então nós convocamos cristãos, evangélicos, espíritas, porque eles sabem, né, que droga mata e preservar a vida é um valor do conservador. Então qualquer coisa que venha atacar a vida, nós somos inimigos disso. Então nós somos inimigos das drogas e nós vamos começar essa batalha contra as drogas em nome de uma política, como o padre Kelmo sempre falou, cristocêntrica. Imagine, meu amigo, minha amiga, Cristo voltando à Terra hoje
e vendo o malefício que causam as drogas para a humanidade. Com certeza ele não concordaria, ele ficaria até muito triste. Então vamos lutar contra isso. Eu queria também, Hélio, ouvir o padre Kelmon, porque ele é uma autoridade, uma liderança nacional sobre esse flagelo das drogas, né? E já pedir o apoio, né, do Foro do Brasil a esse ato, tá ok, padre Kelmon? Olha, eu vivi uma experiência cuidando de um jovem de 23 anos na época. Veja, ele tinha 23 e eu tinha 24. Eu ainda era seminarista, mas a sua família estava sofrendo. O pai e a mãe sofriam horrores por conta deste filho que foi contaminado, foi tomado pelas drogas. E eu pude ver o quanto malefício causa a prática, o uso, o consumo das drogas. E fico muito surpreso quando algumas pessoas que deveriam condenar as drogas querem afrouxar as regras, as leis, para dizer que basta usar 60 gramas. Né? 60 gramas de tragédia, 60 gramas de miséria, 60 gramas de morte, 60 gramas de sofrimento familiar, 60 gramas de destruição a conta-gotas de uma pessoa e de uma família. É isso que vocês querem. Vocês querem destruir as famílias, porque não são vocês que passam por este sofrimento que as famílias passaram e que eu vi. Então é muito fácil estar sentado nos seus tronos, recebendo dinheiro do suor do trabalhador, porque vocês não trabalham, vocês não geram emprego, o Estado não gera nada, quem gera é o povo. Então é muito fácil para os políticos e os juristas dizerem que 60 gramas é para uso e consumo. Uso e consumo, mas quem vai fornecer? Quem vai vender? Então vocês estão fortalecendo o comércio das drogas, porque 60 gramas significa que alguém vai ter que plantar, alguém vai ter que industrializar e alguém vai ter que formar as bocas de fumo para vender 60 gramas. Isso é legalizar a droga para a destruição das famílias a conta-gota. Então vocês não estão trabalhando em favor das famílias. Vocês não estão trabalhando em favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais fraterna. Vocês querem causar o caos das famílias, vocês querem causar o caos da sociedade. E vocês não nos representam porque vocês não defendem os interesses das famílias. Perfeito. Deixa eu dar uma passada aqui rapidamente. É muita gente participando. Mauro Rosa botou: grande Padre Kelmon, o senhor me deve uma live. Valéria Porto: novamente o Padre Kelmon presenteando a nossa cidade. Marcos Habib: avisa o Padre Kelmon que o partido dele vai apoiar candidato que é presidente da Câmara. Haroldo Nunes: foi um prazer estar no encontro do Foro do Brasil na pizzaria. Estavam presentes Carlos Martins e o pastor Elias Gaúcho, que são pré-candidatos. Leonardo da Silva: bom dia, parabéns pelo apoio ao Carlos Martins. Deus tem um propósito forte para a nossa cidade. Tem coisa, gente, que o momento eleitoral me impede de ler, tá? No Facebook você pode botar, mas em rádio e televisão tem coisas que a gente não pode falar, mesmo neste momento que ainda não começou o movimento político. Maria Felício também está aqui com a gente, Haroldo Nunes, Marcos Habib. Parece que Carlos Martins não subiu no palanque com o Bolsonaro. Tá? Valéria Porto: o partido dele deve cobrar as pautas conservadoras do candidato, não é? Porque tenho certeza de que o padre quer isto, o município e o Brasil melhor. Eu tenho que apurar o que eu estou lendo aqui. Patrícia Monte: obrigado, Patrícia. Padre Kelmon está se filiando ao Democracia Cristã 27. Esse partido está com Leonardo Vasconcelos, não sei. Valéria: hoje o movimento que antes separava meninos e meninas pode ter os dois. Meninos eram bandeirantes e meninas eram bandeirantes e os meninos eram os escoteiros. Padre, gostaria de adquirir o seu livro Fé e Política de Mãos Dadas, Raimundo Viana, lá da Fazenda Hermitage. A gente vai falar disso já já. Adriana Cardoso: Padre Kelmon abençoado e um cristão de valor. Patrícia Montes: temos o pastor Elias, pré-candidato. Que mais? Maria Felício. Espera aí, eu tenho que ler antes de falar. Super concordo com o padre, a Patrícia Montes falando. Que mais? Aí tá um debate danado aqui, né? E aí esse debate a gente não pode falar, né?
Que absurdo, índios sendo perseguidos em território brasileiro, né? Padre Kelmo traz um aprendizado muito grande. Klaus, que Deus te abençoe cada dia mais. Adriana Cardoso. Bom, o Klaus, o que eu preciso é porque tem muita coisa aqui que realmente eu não posso falar, né? Não posso ler, porque é uma questão política e é complicado isso. As multas são enormes, tá? Eu preciso de uma explicação melhor, eu acho que todo mundo, o que é o Foro Brasil. E que agora o padre falou ontem que o Foro Brasil já está saindo do Brasil. Sim. Já saiu. Gente, assim, vamos repetir sem preocupação nenhuma em cansar vocês, mas é importante nós frisarmos sempre. O Foro do Brasil é uma instituição criada para políticas públicas... Deixa eu te interromper um Claro, instantinho, claro. perdão. É porque entrou uma pessoa aqui, cara, um super amigo. O Raimundo Viana botou aqui, feriado assistindo a TV com a presença do Padre Kelmo no programa El Carracena, é muito bom. Gerson Costa. Gerson Costa é pastor, ele mora em Volta Redonda, está em Volta Redonda assistindo a gente e botou aqui para mim um grande amigo que a gente tem, Gerson Costa. Bom dia, sensacional entrevista, parabéns, Hélio. E é só isso que eu queria pedir. Tá falar. Bom. Hélio, então recapitulando, tá? Vamos falar aqui outra vez, vamos falar tantas vezes forem necessárias. O Foro do Brasil e o Instituto Conservador de Teresópolis, eles não são órgãos de atuação política partidária. Nós defendemos o conservadorismo, defendemos valores e princípios. Logo, nós apoiamos e apoiaremos todas as pessoas candidatas a cargos públicos que sejam verdadeiramente conservadores, né? Então, como é que nós vamos fazer isso, Hélio? Muito boa a sua pergunta. Tá? O Foro do Brasil, aqui é organizado pelo Padre Kelmo, criou o decálogo do Foro do Brasil. São princípios e valores de que se a pessoa se comprometer com aqueles princípios e valores, teoricamente, não estou falando na prática, nem na história de vida dela, mas teoricamente ela é uma pessoa conservadora. Essa pessoa vai ser apoiada por nós, seja ela quem for, tá? Por que não podemos apoiar A, B, C ou D em determinada eleição? Porque as outras pessoas seriam preteridas, ok? Então nós apoiaremos todos os que são verdadeiramente conservadores. Mas repito, o Foro do Brasil e o Instituto Conservador de Teresópolis não se metem em, vamos dizer assim, não se metem em política partidária, nunca. Tanto que o próximo evento, capitaneado pelas duas instituições, será um evento, repito, contra as drogas, baseado num princípio de preservação à vida. Quem estará nesse evento? Todos aqueles que são conservadores e apoiam essa luta contra as drogas. Então, como a gente está em período eleitoral, eu sinto que você também, o programa também, todos ficam, às vezes, vamos dizer assim, uma saia justa, porque existe o período eleitoral, existem partidos. Uma coisa, eu não posso falar aqui, por exemplo, o Klaus é candidato a prefeito, eu não posso falar isso. Não, nem sou, tá, gente? Não, ele não é, né? Não é. Aliás, não é candidato a nada. Não há nada, mas isso aí, é muito importante a gente frisar, pela 10ª vez. Foro do Brasil, Instituto Conservador de Teresópolis são apartidários, mas apoiaremos todos aqueles que têm os mesmos valores que nós temos. Tá? E aí o padre vai poder falar um pouco sobre política. O padre é mestre nisso aí. Porque, padre, quando você fala em conservadorismo, você está falando em família. Exato. Mas o Foro do Brasil, com a sua pergunta, se bem objetiva, o Foro do Brasil é um método de articulação política. Nós não somos políticos partidários, mas o Foro do Brasil é um método de articulação política. O que é isso? Nós queremos educar o povo, nós queremos ajudar o povo, as pessoas mais simples, a entender a importância da política e a fazer política, a participar disso, porque fazendo isso ele cuida do país. Porque se nós deixarmos isso assim à solta, os homens que hoje estão no poder continuarão cuidando dos seus interesses particulares e não dos interesses da população. E é esta mudança que nós temos que fazer. E o Foro do Brasil chega para ajudar a população a entender a importância do voto, o valor do voto. Não se deve vender o voto por um saco de cimento, por um saco de açúcar. Mas você precisa entender que é o seu voto, de forma responsável e consciente, trazendo alguém que o represente para defender os seus interesses na política. Edifica a nação, edifica você. Então,
nós, no Foro do Brasil, queremos ajudar as pessoas, popularizar, né, esse participar do dia a dia da política. Assim como todo brasileiro, já disse isso aqui e repito, assim como todo brasileiro que gosta de futebol, nós queremos, através do Foro do Brasil, chegar a um nível tão grande que as pessoas gostem de política tão quanto gostam de futebol. E o Foro do Brasil apresenta à nação brasileira e agora à nação latino-americana um método novo de se fazer política, que é o método cristocêntrico, aonde Jesus Cristo passa a ser o centro das decisões, das inspirações de cada político. Porque o centro das inspirações e decisões e motivações dos políticos do início do século XX até alguns anos atrás é a cartilha, o decálogo de Lenin, é marxismo cultural, todos esses ismos, nazismos, fascismos, todos esses ismos que todos nós já sabemos o resultado final qual foi. Morte, miséria e tragédia. Estamos vivendo ainda aqui nos países ao nosso lado, morte, miséria e tragédia. Eu adotei 5 filhos, 5, frutos disso, das misérias da Venezuela. Hoje vivem comigo há 7 anos. Por quê? Porque foram pessoas obrigadas a abandonar os seus sonhos, suas casas, seu país, sua terra, por conta das políticas socialistas e comunistas desses países. Nós já sabemos aonde chega tudo isso. Vamos querer isso para o Brasil? Não. E se nós não queremos isso para o Brasil, o que devemos fazer? Votar nas eleições municipais em candidatos cristãos e conservadores. Candidatos que fogem dessas ideologias socialistas e comunistas. Geralmente toda a esquerda é socialista e comunista. Então nós precisamos fazer agora a separação do joio e do trigo. Nós devemos, como brasileiros, como cristãos, não votar em candidatos de esquerda. E isso aqui tem que se dizer mesmo. O cristão não pode votar em candidato de esquerda, porque o candidato de esquerda defende tudo que prejudica a família, defende tudo que vai contra o ensinamento do cristianismo. O cristianismo prega a vida, as drogas, o aborto é morte, é destruição de um ser humano e de famílias. Então, quem prega aborto, drogas, ideologia de gênero, todas essas tragédias humanas deste nosso século são estes homens e mulheres políticos ligados à esquerda. É a Agenda 2030. Então, nós cristãos e nós do Foro do Brasil estamos aqui como combatentes, como voluntários da pátria, assim como foi Dom Pedro II. Somos voluntários da pátria para defender os interesses nacionais, para defender os interesses cristãos e para fazermos esse país grande. Esse país será grande quando todo brasileiro, quando você que me escuta, também entender que o Brasil é sua casa, que o Brasil é nossa casa comum, a casa do preto e do branco, do rico e do pobre, do estrangeiro que chega aqui. E nós precisamos parar com essas ideologias de esquerda que dividem o nosso povo entre preto e branco. Não existe isso. A esquerda sabe que o nosso povo é uma raça miscigenada, é branco com preto, com índio, e que gera o povo brasileiro, e quer dividir a nossa população a partir dessa etnia. Então nós precisamos simplesmente reler a história, entender a história, valorizar a história. Inclusive, ontem, 22 de abril, dia importante para todos nós, que é o dia do descobrimento dessa pátria. E que muitos professores de esquerda ensinaram errado e ensinam errado, dizendo que os portugueses invadiram essa terra, que fizeram isso e aquilo outro com os índios. O português não invadiu nada. Os portugueses simplesmente vieram a este lugar e trouxeram para cá a tecnologia da época, trouxeram para cá o desenvolvimento da época e fizeram deste continente, na época selvagem, no que ele é hoje, no que representa hoje, e trouxeram para nós a coisa mais importante, o cristianismo. O cristianismo que sai da Europa e que chega nas caravelas portuguesas e que é na Bahia que todos os portugueses ali fincam uma cruz, marcam essa terra com o sinal do cristianismo e rezam uma missa. Rezam uma missa agradecendo a Deus por este novo lugar e começa a evangelização, começa a colonização da praia para o interior.
E depois os padres e os pastores começam a construção das cidades, das vilas, fundando as igrejas, como São Paulo, que nasce ali de uma igrejinha, como a cidade do Rio de Janeiro, que nasce no dia de São Sebastião, por causa de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, é assim a ação missionária. É essa contribuição que o cristianismo dá à sociedade. É esta contribuição que os padres trouxeram e dão à sociedade. E os pastores, no início do século XX, porque primeiro chega aqui os católicos, as igrejas evangélicas nem existiam, passam a existir depois, mas chegam aqui no início do século XX, e os pastores começam a desenvolver um trabalho extremamente importante, o cuidado com aqueles que sofrem com as drogas, criando as casas de recuperação, que são elas quase todas administradas por igrejas evangélicas, por pastores. E quem mais sabe do sofrimento das famílias causada pelas drogas são os pastores. Então, esses que querem facilitar as drogas com 60 gramas, deveriam fazer entrevistas e conversar e ouvir e entender tudo que os pastores têm para dizer. E aí mudariam de opinião na mesma hora, acredito que sim. Ok, vamos para o comercial rapidinho e na volta eu já venho conversando com o Carlos Martins, que também está aqui com a gente. O padre continua, mas aí o Cláudio dá uma saidinha. Pode ser? Depois você volta. Pode. E a gente continua conversando. Muito obrigado às pessoas que estão aqui. O debate está indo longe. A gente volta já, tá? Rapidinho o comercial.